No dia 28 de outubro de 2025, o estado do Rio de Janeiro deflagrou uma das maiores operações policiais da sua história recente. 2.500 agentes, helicópteros, blindados, drones. Os complexos do Alemão e da Penha, na Zona Norte, viraram cenário de guerra. O objetivo oficial era enfraquecer o Comando Vermelho, mas o impacto foi muito maior. Político, social, simbólico. Hoje eu quero te convidar para olhar para esse episódio sem cair nos discursos cansados. Nem o bandido bom é bandido morto, nem o Estado opressor. O que eu quero é entender o que essa operação diz sobre o Brasil de 2025. Três vetores: o território, a instituição e as pessoas. É neles que mora o verdadeiro sentido dessa mega operação. Oficialmente, a ação foi uma resposta a meses de confrontos e crescimento das facções. O governo estadual anunciou uma ofensiva coordenada contra lideranças do Comando Vermelho, com apoio logístico das Forças Armadas. Resultado: dezenas de mortos. Algumas fontes falam em mais de 60, outras em mais de 100. Centenas de prisões. E uma cidade inteira paralisada por dias. Mas essa operação não é só mais uma página da violência carioca. Ela é o retrato de um ponto de inflexão. O momento em que o Estado decide reconquistar territórios que há muito tempo já não lhe pertenciam. Os complexos do Alemão e da Penha não são apenas favelas. São redes de poder, de circulação de dinheiro, de controle social. Sistemas paralelos que funcionam onde o Estado se ausentou. Durante décadas, o poder público tolerou essas dinâmicas, seja por incapacidade, seja por conveniência. Agora, essa ocupação em larga escala parece um acerto de contas tardio. Mas o que chama a atenção é a lógica militar usada para lidar com um problema urbano e social. Helicópteros sobrevoando áreas densamente povoadas, blindados circulando entre becos, tiros atravessando lajes. E aí surge a pergunta: o que significa uma operação desse tamanho? É o Estado retomando o controle? Ou é o Estado confessando que perdeu o controle há muito tempo? A mega operação revelou muito sobre o funcionamento interno das instituições. A Polícia Federal foi avisada, mas decidiu não participar. Disse que o tipo de ação não cabia dentro das suas diretrizes. Esse detalhe, que parece burocrático, expõe uma disputa silenciosa. Quem comanda a narrativa da segurança pública no Brasil? A operação virou símbolo, não só pela letalidade, a maior da história do Rio, mas porque coloca o Estado diante do espelho. Até onde vai o poder legítimo da força? Em que ponto a segurança se transforma em demonstração de poder? E talvez a pergunta mais incômoda: quando o Estado entra para libertar uma comunidade, ele realmente a liberta? Ou só troca quem manda? No meio disso tudo, tem gente, moradores que perderam dias de trabalho, que não conseguiram levar os filhos para a escola, que ouviram tiroteios sem saber de onde vinham. Curiosamente, pesquisas indicam que a maioria dos moradores aprovou a operação. 8 em cada 10 disseram sentir que o Estado finalmente estava fazendo algo. Esse dado é potente e também contraditório, porque mostra o cansaço de quem vive entre o medo do crime e o medo da polícia. Quando a violência é o cotidiano, qualquer promessa de ordem parece um alívio, mesmo que venha pelo cano de um fuzil. Mas o que acontece depois? Quem ocupa o espaço quando os blindados vão embora? O tráfico se reorganiza, a milícia entra, ou o Estado, pela primeira vez, fica. Operar é uma coisa, sustentar a presença é outra. E é nesse intervalo que o Rio tem falhado há décadas. Vamos amarrar: território, instituição, pessoas. Três dimensões que se cruzam num ponto: o abismo entre o Estado formal e o Estado real. Essa operação pode ser um marco, o momento em que o poder público decide, de fato, retomar o controle. Ou pode ser só mais um episódio: muito barulho, muito sangue, pouca transformação. O que me preocupa é que o Rio parece condenado a repetir o mesmo enredo, com atores diferentes. Toda vez que o Estado volta com força, volta também o trauma, o medo, a descrença. No fim, talvez a pergunta certa não seja: a operação deu certo, mas o que queremos que dê certo?
Porque reduzir números não é o mesmo que reconstruir cidadania. E sem cidadania, nenhuma operação é vitória. É só trégua. Se você chegou até aqui, respira fundo. Esse tema não é leve, mas é necessário. A mega operação do Rio é um espelho, e o reflexo que ele devolve é duro. Um país que ainda não decidiu se quer punir o crime, ou superar as causas que o alimentam. Se esse olhar diferente fez sentido para você, deixa seu comentário. Qual desses vetores, território, instituição ou pessoa, você acha que define o futuro do Rio? Nos vemos no próximo vídeo.